Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Venho aqui através desse vídeo trazer determinadas orientações com critérios para você realizar a escolha da matrícula do seu filho, onde seu filho vai estudar. Se você já realizou a matrícula, esse itinerário, esses critérios que eu vou discutir aqui nesse vídeo vão servir para você avaliar a escola que seu filho está matriculado e se atende ou não às expectativas. Por que que é importante a gente estabelecer determinados critérios? Porque você vai ver se está atendendo suas expectativas ou não. Só que a escola é um tanto quanto mais subjetiva em relação aos critérios. Às vezes a gente tende a fazer a escolha do nosso filho mais por questões comportamentais do que por aspectos técnicos. Por exemplo, se você muitas vezes é muito comum você conversando com outras famílias, pensa o seguinte: por que que eu matriculei meu filho nessa escola? Ah, porque todas as pessoas da família estudaram ali, estão acostumadas ali e acham aquela escola boa. Mas como é que vocês acreditam que aquela escola seja boa se não comparou com outras? Quais foram os critérios que foram utilizados para comparar a escolha de toda uma geração, das gerações anteriores para aquela escola e por que que não estudar em outras? Aí você não sabe, você só vai replicando uma coisa que a família faz tradicionalmente. As tradições muitas vezes são o quê? Reproduções acríticas. Ou então, a família que é muito amiga minha matriculou o filho na escola X, então deve ser uma boa escola, logo vou botar meu filho ali. Não, às vezes vocês têm expectativas de formação que são diferentes, né? Por exemplo, quando a gente vai escolher celular, a gente é muito criterioso hoje em dia, né? A gente olha assim, não, eu quero ele com a câmera com a resolução X, eu quero com o processador Y, que tenha determinado espaço de memória, numa faixa de preço que eu possa pagar, certo? Com o carro, a gente é muito criterioso com isso. Então, por isso que é importante a gente estabelecer critérios claros em relação à escolha de uma escola para ver se atende às expectativas. Obviamente, eu vou chamar a atenção aqui de determinadas características e critérios que são subjetivos, aí vale uma reflexão mais profunda sobre onde você quer matricular seu filho. Eu vou colocar aqui ao lado uma tabelinha com esses critérios que eu julgo importante para você matricular o seu filho na escola. Aqui, esses critérios valem tanto para escolas públicas quanto privadas e também para Fundamental 1, 2 e ensino médio. Aí, ao longo do vídeo eu vou discutindo, né, os pontos que são importantes para a escola pública, privada e o que que é bom em um, o que que é bom em outro, né? Nisso a escola privada atende melhor, naquilo a escola pública atende melhor, naquilo outro a escola privada atende pior e por aí vai. Então, isso aqui. Se você está vendo esse vídeo pelo Instagram ou TikTok, você não vai ver essa tabela. É só você ir lá no YouTube, digitar o nome do meu canal, Balanço Crítico, você vai encontrar um canal pequenininho e lá vão estar esses critérios que você pode fazer um print e para você ter esse critério de análise ao matricular seu filho na escola, você já realizou a matrícula, serve como um itinerário de análise da escola ao longo do ano para saber se no ano que vem você segue com a matrícula do seu filho na escola ou muda ele de escola, tá? Então, acho que isso é importante. Ah, não, Tiana, eu só quero escutar você falando quais os critérios que são importantes, né, para fazer a análise da escola e eu consigo gravar isso muito bem, não preciso ir lá para o YouTube. Beleza, então continua por onde você está assistindo. Primeira coisa que eu coloquei aqui são valores. Né? Eu não estou falando de valores em aspectos financeiros, estou falando de valores morais e orientação didático-pedagógica da escola. Ah, por que que isso é importante? Exemplo, você é uma família que tem determinados valores. Aí você acredita que é importante que seu filho vá para ter uma formação para replicar os valores da família. Isso é muito comum em famílias que são religiosas. Então e isso o setor privado tende a ser melhor que o setor público. Não é melhor atender nesse sentido da expectativa que os pais colocam em ter um ensino mais voltado a questões religiosas, que são as escolas privadas, né, ou filantrópicas, que são confessionais. Colégios católicos, colégios presbiterianos, adventistas, eles direcionam toda uma estrutura didático-pedagógica, os valores da escola formados para isso. Na escola pública,
é uma formação, vamos dizer assim, iluminista, republicana. Você tem um apreço pelos bens públicos, você ser um cidadão crítico, que contribua à formação coletiva da sociedade, obviamente, a sua formação integral como cidadão e indivíduo para fazer suas escolhas pessoais. A escola pública não vai atender de maneira direcionada à replicação de valores muito específicos como os religiosos, e isso vai estar mais dedicado ao setor privado. Na escola pública, você pode ter uma formação buscando questões técnicas, principalmente para o ensino médio. Eu quero meu filho formado em técnico em química. Aí você tem algumas escolas federais nesse direcionamento, mas que também as escolas privadas muitas vezes vão contemplar. Mas quando a gente fala mais de questões morais, as escolas privadas elas tendem a ter determinadas especificidades que as escolas públicas não vão ter. Ah, Tiana, mas como que eu averiguo isso? Uma forma, hoje muito fácil, é você ir no site da escola. Escolas pequenas ou de grande porte, elas possuem lá no site a parte missão e valores. Você vai ver lá qual vai ser a orientação da escola. Ah, nós defendemos X, Y, Z valores e nossas práticas didático-pedagógicas são tradicionais. Ah, não, minha escola prima por metodologias ativas. Ah, não, minha escola utiliza mais aspectos lúdicos. Então, são critérios que valem tanto para Fundamental 1, 2 e ensino médio. Aí, outra forma de você ver esses valores é quem que está dando aula ali. Então, a gente vai para o tópico 2, o critério 2, que são os docentes da sua formação. Isso é muito importante. Você vê o quê? O currículo dos docentes. Normalmente, na escola pública, eles foram submetidos ao quê? Uma prova para poder dar aula. Se uma escola pública tem muitos contratos, isso é um problema, porque aí a escolha, a triagem desses contratos, vamos dizer assim, não primam muitas vezes para a questão da eficiência da pessoa na prova. Às vezes essas provas, essas seleções são muito nebulosas e atendem a interesses políticos, principalmente em municípios. No estado, não, tá? Então, isso é importante. No setor privado, você pode ver o currículo. Ah, as pessoas, você pode pedir para o diretor da escola, né? Não, eles são formados aonde? Em faculdades públicas ou faculdades particulares. A gente sabe que tem uma diferença muito grande, no geral, entre as faculdades públicas e privadas. Então, são essas questões. Existe as escolas medianas e as escolas de elite. O que eu estou querendo dizer? As escolas de elite no ensino público são as federais. Aí eu estou falando de Cefet, IFES e Colégio Pedro II. Ali você vai encontrar professores de elite, com mestrado e doutorado. Nas escolas públicas, de uma maneira geral, onde os docentes são concursados, eles tendem a ter pelo menos uma especialização. Você tem uma garantia de ter um profissional ali mais especializado. Não quer dizer que a especialização tenha sido, numa faculdade de ponta, mas ele se preocupou em fazer uma especialização porque ele recebe incentivos financeiros em relação a isso. Ele não vai fazer mestrado e doutorado porque não é compensatório o tempo que você gasta para fazer mestrado e doutorado. É, ele não vai ter uma remuneração que seja, vamos dizer, adequada à especialização que ele fez. Muitas vezes ele investe em o quê? Em complementar a renda com outros trabalhos para além da educação, muitas vezes. Então, isso é uma deficiência das escolas municipais e estaduais, que não atinge a rede federal. Nas escolas privadas, se você está colocando seu filho numa escola mediana, provavelmente ele vai ter uma especialização. Mestrado e doutorado nas escolas privadas, só também em escolas de elite. Porque se ele está com mestrado e doutorado numa escola ali privada, mediana, que é aquela que entra naquela questão. Ah, não, estou colocando meu filho nessa escola privada por questões específicas de valores, que é o critério que eu falei, e para não ter déficit de professor, que é um problema crônico das escolas públicas. Então, você saiba que ali você não está tendo um profissional de ponta, como eu estou falando, com mestrado e doutorado. Mas não quer dizer que sejam maus professores e que todos os professores bons só tenham mestrado e doutorado. Muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa fez mestrado e doutorado e não sabe dar aula, tá? Por exemplo, não estou falando que eu seja o melhor professor do universo, mas eu tenho as especializações que eu já fiz, não tenho mestrado e doutorado, eu me considero um bom professor, né? Pelo menos é o que os alunos falam. Aí entra para o outro critério, tempo de equipe. Aí entra numa questão mais organizacional, que é o seguinte: se
Nas escolas públicas, qual é o problema? Principalmente nas municipais e estaduais. Déficit de professor. Porque a gente vem tendo desde 2015 uma diminuição dos concursos públicos, a gente está tendo uma nova leva de concurso público agora, e muitas pessoas se aposentaram e tudo mais, e a gente fica dependendo no setor público de que os professores que são concursados realizarem extras, ou que o executivo, a prefeitura que dirige a educação municipal, ou o governo do estado que dirige a educação estadual, faça contratações de professores. E isso não é um processo simples. Isso às vezes demora. Então, uma escola ficar com déficit de professor não é incomum no setor público. Então, você tem que olhar para isso quando vai colocar seu filho na rede pública. A tendência de ele ter alguma disciplina faltando professor não é pequena. No setor privado, eles não têm esse problema de contratação, eles têm outros problemas, que é o seguinte: tem reclamação de pai, como a escola precisa reter o aluno, um grupinho de pais reclamou de um professor, às vezes o cara tá bom professor, vai lá, demite o professor. E nisso fica numa ciranda de ficar rodando o professor. Às vezes o cara não fica um ano na escola, dois, e um professor para se ambientar num sistema de ensino demora 2, 3 anos. Aí tá lá, relativamente pacificado na escola, até porque o professor trabalha em outras unidades escolares normalmente, eles não são dedicação exclusiva, então, para ele compreender a regra de uma escola em detrimento de outra, quando você está na unidade escolar, interiorizar isso na sua ação prática de dia a dia, e na operacionalidade para fazer provas, processos didático-pedagógicos, etc., isso demora um pouquinho. Então, se você for no setor privado, veja se a equipe está formada com professores da casa por mais de 3 anos. Isso é extremamente válido. E muitas vezes as escolas privadas tendem a ficar demitindo recorrentemente professores para não assumir muitos encargos trabalhistas. Para não depois, quando tiver que demitir, pagar uma multa muito alta, etc. Isso não é incomum que aconteça em escolas privadas. Então é interessante que você veja isso ao matricular seu filho na escola privada. Então, tempo de equipe e que é o 3 e o 2 estão extremamente ligados. Quarto é coordenação pedagógica. Aqui a gente tem que ter bastante atenção. É o seguinte: o coordenador pedagógico é uma pessoa formada em pedagogia. Por mais que você vá conversar com um pedagogo, ele vai falar assim: não, eu tenho formação para atuar em toda a educação básica. Não é bem assim. Normalmente, a pessoa que é formada em pedagogia, ele tem uma formação mais direcionada à educação do infantil, fundamental 1, ponto. Fundamental 2 e ensino médio, eles não têm habilitação para dar aula. Porque aí entram o quê? Os componentes curriculares, ou que a gente antigamente chamava de disciplinas científicas, precisa de pessoa especialista na área, quer dizer, só pode dar aula de história quem é formado em história, que só pode dar aula de matemática quem é formado em matemática, e por aí vai. Então, o coordenador pedagógico, ele tem a experiência prática do Fundamental 1 em educação infantil. Então, a tendência é que ele saiba dos desafios daquele segmento, do que é do Fundamental 1 em educação infantil. Ele tem essa experiência prática no Fundamental 2 ensino médio? Não. Qual é o problema que começa a acontecer? Ele começa a tentar fazer um transplante de processos de ensino-aprendizagem do Fundamental 1 para o Fundamental 2 ensino médio, quando a gente está lidando com adolescentes no Fundamental 2 e praticamente adultos no ensino médio. E isso não dá certo, isso dá um problema com a equipe lá em cima, que é muito grande. Porque eu não estou falando que a pessoa seja incompetente, é questão de formação e de interiorização de atividades e processos práticos, que normalmente não se tem. A não ser que o coordenador pedagógico seja muito safo. Aí isso acontece, aí vai ser uma individualidade. Mas por formação massificada, isso tende a dar problema. Quando a gente tem no Fundamental 2 e no ensino médio, um coordenador pedagógico que só tem a formação de pedagogo, só deu aula no educação infantil e fundamental 1. Algumas escolas conseguiram superar isso e colocar no Fundamental 2 e no ensino médio coordenadores, né, que fizeram sua complementação lá na formação pedagógica para poderem serem coordenadores. Então, eles têm uma ideia do ethos que é o Fundamental 2 e o ensino médio. Quando eu estou falando do Fundamental 2, eu estou falando do sexto ao nono ano, ensino médio, primeiro, segundo, terceiro. Aí a faixa etária do sexto ano ao nono ano vai entre 11
e 15 anos e do ensino médio de 15 a 19 anos. É mais ou menos é, essa faixa etária aí para você se antenar. Então, isso é muito importante. Direção. A direção. Voltando um pouquinho no assunto do coordenador pedagógico. Isso é válido tanto para ensino público quanto ensino privado. Direção é o seguinte: nas escolas privadas, normalmente você tem o diretor geral. Dificilmente você tem um diretor adjunto, porque é uma questão de uma empresa, você não vai ficar pagando mais um cargo para isso, né, para uma pessoa ter essa função. E o diretor, de uma maneira geral, ele cuida mais de questões administrativas, questões de execução de trabalho, da organização da empresa, pagar salários, por mais que ele tenha lá o contador para ajudar ele, talvez um administrador. E muitas vezes deixa-se a desejar no seguinte sentido, que ele não tem uma relação tão próxima às vezes com a equipe. Aí cria um gap e você vai precisar ter cada vez mais um coordenador pedagógico que tenha uma boa coordenação da sua equipe, que saiba muito bem o que esteja fazendo e consiga transmitir isso para o diretor, que eles têm que ter uma sinergia muito grande. No setor público, vamos dizer assim, isso é um pouco melhor. Por que que isso é um pouco melhor? Normalmente você tem o diretor-geral, que cuida de coisas mais administrativas, execução do orçamento, das verbas da escola, o diretor adjunto, que vai fazer essa ponte com o diretor-geral, coordenação pedagógica e os professores, né, as questões mais relacionais, perceber como que a escola está funcionando e tudo mais. Então você tem mais uma pessoa colocada ali que consiga, né, perceber como a escola esteja funcionando. Agora, tanto para o setor público quanto para o setor privado, é interessante que o diretor ele tenha uma formação, né, e tenha uma experiência pelo menos de uns 5 anos aí em sala de aula, e que ele, né, tenha uma formação administrativa, né, saber como os processos organizacionais funcionam, porque tem, por exemplo, diretores que a gente lida aí que, pô, não sabe nada da questão administrativa, principalmente no setor público. Isso é um problema mais específico do setor público. 6, estrutura da escola. Então, o que você tem que olhar para a estrutura da escola? Pô, se o filho vai ter uma quadra para fazer atividades esportivas legal, beleza, então é uma questão de saúde. As salas são climatizadas? Existe sala de informática? Biblioteca é uma coisa importante. Hoje em dia eu não julgo que seja um critério muito importante você ficar olhando para a estrutura de escola, tem que ter biblioteca. Ela tem que ter um pátio, uma área de convivência e tudo mais. Isso eu acho importante para uma escola. Mas o mais importante que eu chamo a atenção aqui, as salas serem climatizadas. A gente vem vivendo cada vez mais ondas de calor. Se você está lá 30, 40 graus numa sala de aula, é impossível ter um processo de ensino-aprendizagem que seja adequado. É insatisfatório tanto para o professor quanto para o aluno. Ninguém consegue levar a aula por muito tempo e render numa situação de calor. Mesmo quando a gente está na primavera, inverno, a gente tem ondas de calor também. Então é importante aí que você, né, olhe principalmente para as salas de aula. Aí, dentro da estrutura da escola, né, aí você tem lá o refeitório ou a cantina. O refeitório são nas escolas públicas, e a gente não, em relação à alimentação nas escolas públicas, isso não é um problema. A gente percebe, né, que existe uma grande preocupação da direção, dos sistemas de ensino, com a direção, com o que é servido para os alunos. Eles evitam ao máximo, hoje em dia, os ultraprocessados. Tanto que eu percebo o seguinte, eu já trabalhei no setor privado também, o índice de sobrepeso e obesidade no setor público é muito inferior na escola pública se comparado com o setor privado. Tirou, mas às vezes a pessoa tem mais dinheiro para ter acesso a determinados alimentos. Mas mesmo na escola pública você tem pessoas com o mesmo, vamos dizer assim, mesmo poder aquisitivo, equiparado no setor público e setor privado, principalmente em escolas médias, né? Do médico eu digo o seguinte, não são escolas de elite nem públicas nem privadas, né? São escolas medianas que uma pessoa na escola pública poderia forçar a barra do seu orçamento e pagar uma escola privada, e a pessoa da escola privada poderia deixar de ter
aquele gasto na escola privada e para a escola pública não seria tanta diferença, né? Muito só para questões específicos dos outros itens que eu falei anteriormente, né? Então, você vê que só aquela questão daquela refeição, naquela parte da manhã, naquele turno que seu filho estuda ao longo do ano, isso causa um impacto expresso que é no corpo. E isso eu percebo que nas escolas privadas você tem um índice de realmente sobrepeso e obesidade que é maior. Então, olhar a cantina da sua escola, ver quais são os produtos que estão sendo vendidos ali. Ah, mas meu filho leva o lanche da escola. Mas seu filho faz 8, 9 anos, ele começa ter uma independência, trocar merenda com um amiguinho. Às vezes não é um alimento tão legal. Seu filho leva uma maçã, leva um sanduíche lá, foi feito super de boa, super honesto por você e vai trocar pela batata frita lá do seu colega. Então, assim, isso é uma questão para se averiguar, porque o saúde a longo prazo, ao longo da vida estudantil do seu filho, vai cuidar muito, vai definir muito do que ele vai ser. Então, esses são os critérios aí que eu queria falar para vocês. Eu acho que se você gostou aí desses critérios, compartilhe o vídeo, por favor, tá? Então, pense com as ciências humanas, compartilhe o vídeo. Um abraço, até a próxima.